a formação e a evolução geológica da Terra. Olá, pessoal. Então, hoje, como nós combinamos, eu venho com a próxima aula de geografia, que vai ser a formação e a evolução geológica da Terra. Então, eu começo com uma imagem aqui bem legal, né, do planeta Terra nos seus primórdios, quer dizer, quando ele começa a se formar, você vê que você não vê azul, não tem água, né? A Terra, então, até o formato dela era diferente. Então é isso que nós vamos entender agora, que antigamente o pessoal achava que a Terra tinha 6.000 anos. É lógico que hoje a gente sabe que ela tem 4 bilhões e 600 milhões de anos. Então, a evolução da geologia, que é a ciência que estuda essa formação do planeta Terra, então deu para entender que nós surgimos, né? Porque o Big Bang foi lá há 15 bilhões e a Terra há 4,6 bilhões de anos. Então, a geologia, que é uma ciência importantíssima, ela vai tentar provar para a gente esses 4,6 bilhões de anos, né? Então, eu tenho aqui uma tomada, a Terra, enquanto ela era um corpo efervescente, né? Ela estava assim, as rochas ainda estavam em estado líquido, explodiu, o calor era intenso, os gases totalmente venenosos, e depois vem a chuva, que vai dar a água, que vai formar os oceanos, os lençóis freáticos, né? Vão dar origem aos rios, aos lagos, e enfim. Então a geologia vai explicar tudo isso. Mas como que a geologia vai explicar isso? Olha só, a geologia tem duas ferramentas importantes, que são os fósseis e as rochas. Mas como assim os fósseis? Bom, gente, os fósseis, vocês já devem ter estudado lá no Fundamental, que os fósseis, eles são restos orgânicos que ficaram petrificados, ou seja, aconteceu alguma coisa, o animal ficou ali, veio uma lama, cobriu, conservou o animal, né, os ossos ou a carcaça, enfim. E aí depois, com o tempo, a poeira, os sedimentos vão acontecendo, né, vão cobrindo esse corpo e ele fica fossilizado, ele fica conservado dentro de uma pedra. Eu tenho um exemplo aqui, né, da escavação de geólogos, com certeza de um grande sauro, né? Depois, eu tenho aqui uma imagem de um fóssil, que é um sapo. Esse sapo, com certeza, foi coberto, foi morto, coberto pela lama, e aí até hoje a gente tem os geólogos, né, os cientistas, eles têm como fazer a datação desse sapo, de quando é esse sapo. Aí vocês me perguntam, Eva, mas como que o cara consegue saber quantos anos tem? A tecnologia está muito grande. Tem um processo que os cientistas, eles usam uma substância chamada carbono 14. Então, esse processo do carbono 14, ele vai, assim, a grosso modo, eles vão usar um produto químico, esse produto químico reage no fóssil ou na rocha, e aí muda a coloração, daí em diante eles conseguem identificar a data. Interessantíssimo isso, vocês podem até pesquisar sobre o carbono 14. Aqui eu tenho um outro fóssil, que é de um peixe, né, petrificado, com certeza pode ter sido no fundo do rio, no fundo de um oceano, que um rio que mudou de curso, expôs a rocha e eles acabaram encontrando um peixe. Aqui em Tamonte, um cara chamado Tigrilo, não sei se vocês já ouviram falar. O Tigrilo morava lá nas casas populares, ele era mecânico, ele tinha um fóssil. Qualquer dia eu vou até perguntar para a mulher dele se ela ainda tem isso para a gente ter acesso a esse fóssil de peixe que ele tinha dentro da pedra. Então, além dos fósseis, nós temos a questão das rochas. As rochas, elas são fiéis à data em que elas foram produzidas. Mas como assim? Como é que é produzida uma rocha? A rocha é produzida através das erupções vulcânicas. O magma sai de dentro do planeta, escorre em forma de lava, a lava esfria, daí começa a
todo um processo de formação das rochas, e as rochas das mais diferentes composições. Afinal, o que, que é uma rocha? Uma rocha é é a concentração de vários minerais. Por isso que tem rochas diferentes, né? Tem uma rocha que é minério de ferro, tem uma rocha que é minério de alumínio, tem uma rocha que ela se transformou, ela virou mármore, virou granito, virou ardósia, todas essas que a gente costuma ter em casa, né? Na pia, no piso, no parapeito da janela, né? Na soleira da porta. Isso tudo teve uma formação de milhões de anos. Você imagina para formar um negócio desse? Então ela começa assim, ó, em estado pastoso, e ela vai se transformando. Esse aqui é um magma que vai ser derretido e depois, né, espalhado em cima da superfície terrestre, ele vai esfriar e vai se transformar em rocha. Um outro exemplo, eu estava procurando aqui na internet, né, exemplo de rocha para vocês, aí eu achei essa aqui, ó. Essa aqui nem é um site que eu nem conheci, isso aqui é lá nas Agulhas, né, gente? Olha para você ver, a Serra da Mantiqueira é um exemplo claro da presença de rocha. Aí, através de estudos, determina-se que a Serra da Mantiqueira, ela tem 70 milhões de anos, porque essas rochas aí, por exemplo, elas deviam ser todas cobertas, né, com terra, com componentes minerais. E aí, com o passar do tempo, com a ação do vento, do intemperismo, do frio, do calor, e por aí vai. E ela acabou se expondo a essa parte rochosa, porque pedra é uma coisa, rocha é outra. Então a rocha que tem essa característica dessa composição mineral, de saber a datação e por aí vai. Um outro exemplo que eu tenho aqui é dessas rochas decorativas. Olha, gente, que fantástico! Quando a gente pega aquelas pedras maravilhosas, né, decorativas, aí você vai perguntar de onde que veio essa cor. Essa cor é formada pelos elementos minerais que se fundiram, formaram um mineral, e vários minerais se fundiram e formaram deu essa propriedade. Nesse caso aqui, olha que bonita, né? São pedras, elas são azuis, né? São decorativas. Mas você tem aí as rochas sedimentares, né? Vocês já viram imagens de rochas que têm várias colorações. Cada coloração daquela, ela foi formada numa data. Então, dá para você imaginar quantos milhões de anos gastaram para produzir uma rocha que tem várias cores, né? O Grand Canyon dos Estados Unidos, coisa mais linda, as cores são visíveis. Cada época da Terra, ele vai apresentar uma cor. Muito interessante isso. Então, falar em época, vamos ver como que a gente sabe a data dessas rochas. Vocês têm aí na apostila uma tabela bacana na página 64. E essa tabela da apostila, ela é até mais completa do que essa que eu vou colocar aqui, porque eu não achei as suas para a gente estudar elas. Mas sabendo essa aqui, vocês vão estudar essa aí da apostila. Olha só. Primeiro vamos lá em cima. Lá em cima está escrito assim, ó, unidades do tempo e ao lado desenvolvimento de plantas e animais. Então, o que é importante a gente saber? Que unidade do tempo é essa? Não é em anos. Ano é muito pequeno para datar a Terra. Então, é dividido em éon, era, período, milhões de anos e a época. Isso lá em cima. Agora vem de baixo para cima. Então, vocês repararam que tem uma embaixo de tudo está em branco, antes de começar na tabela? Então, é um éon. Um éon chama adeano. Essa época aqui, que está em branco, é porque não tinha sinal nenhum de vida. Essa época aqui, até tem material que chama de era azoica. Desculpa. Olha o coronavírus.
Então, essa época não tinha nada na Terra. A Terra era quente, borbulhando, ácida, com gases venenosos. Aí, a partir do momento que você vai subindo de baixo para cima, repare que nós temos o Éon. Éon é o maior tempo de formação da Terra. Então, nós temos aqui o Éon arqueano, o proterozoico e o eu me enrosco para ler isso aqui. É fanerozoico. Então, é o arqueozoico, proterozoico e o fanerozoico. Você vai reparar também que está em rosa claro embaixo, porque a gente lê sempre de baixo para cima. O rosa claro é quando não tinha vida. A vida vai começar no finalzinho, beirando o azul claro, mas é aquela vida que a gente não tinha como ver, eram seres unicelulares, começou aquelas primeiras células, né? Aí vieram os protozoários e por aí foi. Então esse período é chamado de pré-cambriano. É um período sem vida. Quando começa o azul claro, aí nós vamos chamar de período cambriano. Esse período cambriano é chamado de explosão de vida. Então, dentro do éon fanerozoico, no período, esse primeiro período aqui é o paleozoico, de baixo para cima, no azulzinho. O mesozoico e o cenozoico. Então, o período paleozoico, nós vamos ver que começa a surgir a vida, né? A vida dos invertebrados. E aí depois à medida que os anos vão passando, os milhões de anos vão passando, aí você vai ter a vida em outros ambientes. No caso, a vida começa já a se adaptar, a crescer, né? Os animais dentro da água começam a crescer, e no período mesozoico, repare que meso significa meio. Entre o paleozoico e o cenozoico, a gente tem o mesozoico. Aí eu tenho aqui começa a surgir os anfíbios, né? Já no final do paleozoico. Aí começa, no mesozoico, nós vamos ter o surgimento dos répteis, e dos répteis, reparem que tem dentro do período dos répteis, você vai ter o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo. Lembra do filme Jurassic Park? Então, ele é do período Jurássico. E depois você vem o Terciário. O Terciário, você pode ver que o Terciário está em rosa. Então, o Terciário tem várias épocas. E depois começa o Quaternário. O Quaternário nós vamos ter duas épocas, o Pleioceno e o Holoceno. Então, de posse dessa tabela, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que essa tabela é feita com base na vida. Então a vida vai evoluindo, e o último, então, aquele que está em amarelinho ali, que é o Cenozoico, ele vai ter dois períodos, o terciário e o quaternário. No terciário vão formar as grandes montanhas, né? O Himalaia, os dobramentos modernos, a Cordilheira dos Andes, os Alpes, o Atlas, o Kilimanjaro e uma série de dobramentos modernos, né? O Cáucaso, os Apeninos, por aí vai. Então, o homem surge quando? O homem vai surgir lá em cima, no Holoceno. Reparem, do lado direito está escrito desenvolvimento do homem. Mas não pensa que é o homem bonitinho, assim, de cabelo crespo, bonitinho igual vocês, de arrumadinho, né? De batonzinho, os meninos aí tudo de corte moderno. Não é. Nós vamos falar no outro vídeo, que esse tá acabando, tá bom? Aproveita, vai lá, faz xixi, toma café, dá uma saltada na geladeira. Daqui a pouquinho eu tô aqui, tá bom? Um beijo.